Nós vimos então que houve um grande império de Vladivostok, no leste da Rússia, a Lisboa. Ah, mas foi apenas uma historiadora que falou isso, a Olga Semyonova Rotterdam. Não, na verdade existem outros, eu vou mostrar, e mais antigos até, inclusive dentro da Grã-Bretanha, que já falavam que o rei Arthur, na verdade, descendia de um grande império que teria vindo da região da Rússia, que hoje nós conhecemos como Rússia, que no passado se chamou de União Soviética, mas que também engloba outros países atuais daquela mesma região, inclusive a Ucrânia. Na verdade, a Ucrânia inteira está dentro desse território. Deixa eu mostrar uma coisa. Se você entrar na Wikipédia mesmo e for pesquisar sobre a Sítia, você vai ter acesso a esse mapa aqui. E vai dizer, e essa é a versão oficial, que os citas eram um povo iraniano, que tinham uma língua indo-iraniana. Mas antes da gente avançar, é interessante você olhar esse mapa aqui. Eu peguei esse mapa e sobrepus ele sobre o mapa do Google Maps. Eu dei um print nessa tela aqui do Google Maps e joguei num programa similar ao Photoshop. Na verdade é o Photoshop Online, que você pode ter acesso, e sobrepus os dois mapas. Se nós tirarmos a camada de cima, observe como eu encaixei perfeitamente. Pelo menos bem próximo, porque ele pode estar um pouquinho distorcido, mas é praticamente perfeito. Eu posso tirar aqui um pouco da opacidade, né? Deixar ele mais transparente. Olha lá. Ó. E a gente consegue ter uma boa ideia dos territórios dominados pela Sítia, pelo menos oficialmente falando. Então você vê que não está tão distante daquilo que foi falado pela historiadora eslava, a Olga. Os indocitas se estenderam desde essa região aqui, em cima de rios importantes, que hoje estão presentes no norte da Índia, ou regiões adjacentes, e vai pegar todo esse território aqui, vai incluir os sármatas. Então, na verdade, ele vai chegar até essa região aqui, que se a gente olhar no mapa, corresponde ao leste europeu, a Ucrânia, a Romênia, o sul aqui da Polônia, sudeste, e boa parte, você pode ver aqui, do sul da Rússia. Todo esse sul da Rússia e as regiões aqui da antiga União Soviética, incluindo Cazaquistão, Uzbequistão, Quirguistão, Turcomenistão. Mas enfim, os indocitas, povos indo-iranianos, o que significa também indo-arianos. Os árias, lembrando, eram os iranianos. Então, olha que interessante isso, né? Oficialmente, a história já reconhece até aqui. Agora, se nós olharmos aqui, eu peguei um site que é de uma igreja portuguesa, na verdade. Chama-se a Igreja de Deus Unida. Mas tem um artigo que eu achei bem interessante, publicado aqui, de que os celtas e citas estão ligados por descobertas arqueológicas, publicado em 16 de fevereiro de 2011. E vai falar sobre essa conexão, a cultura celta de Hallstatt e a cita de Vikersuk, ou Trácia, são excelentes exemplos que mostram o quão próximo os dois povos interagiam uns com os outros. E são culturas ali de um período um pouco posterior a Salomão, 700 a 450 anos antes de Cristo. Quando a gente vai fazer uma comparação com o que estava acontecendo lá na região bíblica, região de Israel, né? Essa é a questão, né? Então, esses seriam os proto-celtas ou celtas simples. E vai dizer que a evidência arqueológica mostra que os celtas e os citas livremente compartilhavam e se misturavam. As escavações na Rússia e no leste europeu revelam claramente a mistura desses dois grupos. Então a gente está tendo uma evidência aqui que celtas e citas viviam juntos.
Dá uma série de evidências, eu vou deixar esse link abaixo da aula para quem quiser entrar e ler o artigo completo. Lembrando que para a história oficial também, agora os celtas, eles vêm de um pouquinho mais para o Oriente já, né, do que os outros povos que nós vimos. Então, praticamente onde acabavam os citas, começam os celtas, segundo a historiografia. E os celtas é que teriam, né, chegado até a Península Ibérica, fundado Portugal, coroação de Dom Afonso Henriques, foi um rito celta, região da Galícia, no norte da Península Ibérica, mais Portugal, né, aqui. Então seriam os descobridores do Brasil. Claro, aí a gente está falando de muito tempo. Mas isso é importante, porque a gente vê que há uma linhagem específica, caso essa linhagem seja a mesma, que vai remeter lá no passado aos antigos hiperbóreos. E isso vai trazer todo um pensamento e uma reflexão de uma origem, e que esses reis que foram escolhidos em missões, e aí a gente pode citar vários, vou pegar 3 exemplos aqui. Dom Afonso Henriques de Portugal. Dom Afonso Henriques de Portugal teria sido coroado em uma cristofania, uma aparição de Cristo. Teofania significa a aparição de Deus, como por exemplo, a aparição de Deus para Moisés na sarça ardente seria uma teofania. Uma cristofania tem o mesmo significado, só que é a aparição de Cristo. Então, segundo a tradição portuguesa, a maioria dos brasileiros não sabe disso, mas segundo a tradição, foi Cristo que apareceu antes da Batalha de Ourique para o rei Dom Afonso Henriques, coroando-o rei de Portugal com a missão de levar a mensagem do Evangelho, as boas novas, que é a ordem cósmica estabelecida da era cristã, para terras longínquas, terras distantes. E depois, quase 400 anos depois, 341 anos depois, começam os descobrimentos portugueses. Na verdade, eles começaram bem antes, mas oficialmente Portugal chega ao Brasil. Então aqui nós temos um caso, um rei cujas linhagens remetem a essa transição indo-europeia, os povos indo-europeus, de quem pouco se sabe atualmente, e que se estabeleceram na Europa. Aqui um detalhe importante: Roma caiu no Ocidente. O Império Romano caiu no século V depois de Cristo. Caiu para os bárbaros, a história nos conta. Depois, são os mesmos bárbaros, agora convertidos, que vão reerguer Roma e tornar Roma a grande potência, a base da cristandade no Ocidente, inclusive nessa época de Dom Afonso Henriques. E perceba que o grande reduto do paganismo, que era Roma, herdando o paganismo grego, a veneração aos deuses do panteão, que, como nós vimos nas aulas anteriores, eram outros nomes para os antigos deuses mesopotâmicos ou do Levante, enfim, divindades fenícias, babilônicas, assírias, pela ação de uma providência insistente e que usa certos indivíduos para realizar certas tarefas sobre a terra, a mesma Roma torna-se a grande potência cristã do mundo, a autoridade do cristianismo da época. Uma inversão completa em termos de uma perspectiva espiritual. Na verdade, a própria Roma pagã, cujos soldados levaram Cristo até a cruz e que depois perseguiu os cristãos nas arenas, enquanto os cristãos eram oferecidos aos deuses ensandecidos, viria a se tornar a maior potência da cristandade, trazendo os conceitos da santidade da época e as principais ordens monásticas cristãs. Isso é uma total inversão cósmica da maior potência pagã da época na maior potência do cristianismo. É um feito que, se não tivermos ideia do que significa, fica difícil entender
o que é a providência divina agindo sobre a terra e o que ela é capaz de produzir. Aqui nós temos uma estátua de Godofredo de Bulhão. Quando os cruzados conseguem tomar Jerusalém e fundar o reino cristão de Jerusalém, é dito que a cristandade então não saberia quem seria o rei, até porque as cruzadas unificaram o Império Romano Oriental e o Império Romano Ocidental. Unificaram Roma e Constantinopla para conseguir tomar a Terra Santa da mão dos muçulmanos, tomar Jerusalém. E aí foi criado o reino cristão de Jerusalém. Mas quando foram escolher o primeiro rei, é dito que os líderes e os sacerdotes, os líderes militares e os padres, os monges que estavam juntos, se reuniram no Santo Sepulcro e permaneceram 3 dias em jejum e oração, segurando velas entre aqueles que eram os líderes militares, para ver qual seria o líderes de diferentes regiões, para ver qual deles seria o rei de Jerusalém. E 3 dias após esse processo, é dito que a vela que se acendeu foi a vela de Godofredo de Bulhão. Só que ele não era um rei idealizado pelo Império Romano, nem no Oriente nem no Ocidente, na verdade. Ele era o nobre de Bolonha, Bolonha do Mar, na verdade, que é uma região da França que fica exatamente, como você pode ver, na divisa com a Inglaterra, na região da Normandia, no ponto mais próximo da Inglaterra. A Bolonha do Mar era uma região dos antigos gauleses, dos descendentes da Gália, ou seja, dos celtas. E, especificamente Godofredo, este nobre, ele era considerado na sua região um descendente direto de Parsíval. Parsíval era um dos cavaleiros da Távola Redonda do rei Arthur, que teria encontrado e recebido a taça do Santo Graal. Inclusive, essa arte que você está vendo aqui, de Sir Edward Coley Burne-Jones, de 1895 ou 96, representa especificamente a conquista do Santo Graal por Sir Galahad, Sir Bors e Sir Percival, o mesmo antepassado de Godofredo de Bulhão, primeiro rei de Jerusalém. O reino de Jerusalém durou entre 1099 e 1291 e foi um estado cruzado. Ele foi escolhido para reinar em Jerusalém pelo milagre do fogo sagrado. Não sei se você já ouviu falar, mas é um milagre que acontece na Igreja Ortodoxa de Jerusalém, que fica no Santo Sepulcro, a sede, no mesmo lugar que eles se reuniram na época, e todos os anos se acende a chama, por milagre, a chama do fogo sagrado. Já tentaram desmentir, dizer que era um falso milagre feito para manipular os cristãos, mas não. Até hoje não conseguiram. Quem quiser pode ficar à vontade para pesquisar, mas pesquise a fundo, que você vai ver que todas as tentativas de refutar o milagre do fogo sagrado, feitas pelos céticos, pelos cientistas, não foram capazes de fazê-lo. Então, a primeira vez que o milagre do fogo sagrado aconteceu foi com Godofredo de Bulhões, e depois ele se tornou uma tradição da Igreja Ortodoxa. Olha que interessante. E até hoje ele é repetido e a chama então é espalhada em várias velas e é levada para os bispos da Igreja Ortodoxa nos diferentes países, incluindo a Rússia. Para quem não conhece, então, o milagre do fogo sagrado é conhecido pelos cristãos da comunidade ortodoxa como o maior de todos os milagres cristãos. Acontece todo ano na mesma hora, do mesmo modo e no mesmo lugar. Não se conhece nenhum outro milagre que ocorra tão regularmente e por tempo tão prolongado. O fogo sagrado, ou a luz sagrada, no grego, é um milagre pascal do fogo sagrado que ocorre
anualmente na Igreja do Santo Sepulcro, caracteriza-se por aparecer espontaneamente, acender velas e lamparinas e não queimar quem entra em contato com ele. Ele aparece sempre na véspera da Páscoa ortodoxa, no local onde Jesus foi sepultado, e hoje em dia se encontra a Igreja do Santo Sepulcro em Jerusalém. Acredita-se que este fenômeno ocorre desde a ressurreição de Jesus Cristo até os presentes dias, mas não se fala muito sobre esse processo da escolha do rei Godofredo de Bulhão. Não existe muito sentido para isso ter acontecido se não fosse, digo, a escolha do Godofredo, se não fosse pela providência divina. Isso está nesse livro aqui, O Legado Templário, que eu já citei, ótimo livro de Juan Atienza.